Olá, gente, boa tarde. Aqui é o Severino da família Souza por aí, fazendo o bloco de resumos de notícias do Brasil, principalmente. Às vezes coloco uma ou outra do mundo, mas o foco principal aqui é no Brasil. É mais um despertamento do que se passa em nosso país, para que as pessoas conheçam a realidade de toda a falsidade, mentira e engano que a gente vem sendo levado nesses anos, principalmente com esse maravilhoso governo que estamos tendo agora. Vamos começar pela segunda-feira, resumo de notícias da semana. O senhor Bruno Musa, né, economista, professor de economia, tudo, professor de faculdade, Bruno Musa, disse que a ministra Carmen Lúcia defende e apoia a censura. E diz também que as presas políticas sofrem abuso no Brasil. Aí também um comentário da Gazeta do Povo, que diz que as presas políticas sofrem abuso no Brasil. Todo tipo de abuso. Não deu detalhe. Gazeta do Povo. Né? Agora vem um canal Eduardo Bolsonaro. O eterno presidente Jair Bolsonaro discursa e lota a Avenida Paulista. Gazeta do Povo. Congresso volta na surdina uma lei para prender eleitor em 2026. O que é uma pura pegadinha, essa lei que eles criaram. Como sempre, né? A vida das leis do Congresso, de todos eles, STF, é fazer pegadinha contra a gente, contra o povo brasileiro. A gente não tem força, não tem poder para fazer nada, né? Senador Magno Malta avisa a Carmen Lúcia que são apenas 11 tiranos no Brasil. 11 tiranos. E esses tiranos estão no STF. Quer dizer, tiranos são pessoas más, pessoas perversas. Existem 11 no Brasil. E esses 11 estão no STF. Segundo o senador Magno Malta. Também concordo com isso. Gazeta do Povo. Estados Unidos perdem a paciência com Moraes. Vai vir bomba por aí. Está em cima da hora. Governo Lula, ainda Gazeta do Povo. Governo Lula adultera a gasolina e ninguém reage. Essa foi uma pauta de Alexandre Garcia. Deltan Dallagnol, procurador. The Economist, uma revista inglesa, né? Humilha Lula e chama de irrelevante, incoerente e impopular. Isso é elogio para Lula. Lula não é só isso, não. Lula é um monte de outros adjetivos que a gente não pode nem dizer em lugares públicos. Gustavo Gaia, na terça-feira, o deputado Gustavo Gaia, um dos homens decentes do Brasil, um dos poucos, né? Decentes do Brasil, o senhor Gustavo Gaia. Lula é humilhado pela imprensa internacional por defender grupos de terror. Ou se aliar aos grupos de terror, que todo mundo já sabe quem são, né? Gazeta do Povo. Clima político crítico assombra Lula e aponta para seu impeachment. Segundo a Gazeta do Povo. Ainda a Gazeta do Povo. Lula usa a tática de Stalin, né? E Alexandre de Moraes vai decidir sobre o IOF. Esse sujeito, segundo a Gazeta aqui, esse Alexandre de Moraes, humilha e desrespeita a Constituição, o Congresso e o Brasil. Esse cara humilha as Forças Armadas, esse cara prendeu um monte de coronel, um monte de generais de 4 estrelas, que nunca entraram numa delegacia. Esse sujeito se achou no direito. Tem um monte de general de exército preso, do caramba, e várias autoridades, por esse cidadão aqui. Um cara que um dia fez um curso de direito, deram o cargo de doutor de direito de um vagabundo desse, e hoje um vagabundo da qualidade dele colocou ele no Supremo, e hoje ele está prendendo tudo que é general, que é coronel, agora quer prender Bolsonaro. Prende Bolsonaro, o povo vai gostar, o povo vai deixar Bolsonaro preso. Prende Bolsonaro, você vai ver. Bruno Musa, Lula ladrão é pego em nova fraude, agora na pesca. 1.000 pessoas por cada barquinho de pesca artesanal. 1.000 pessoas recebem, 1.000 nomes recebem 1.000 salários, quando só uma pessoa é dono de um barquinho. É muita coisa. Esse é o Lula. Revista Oeste. Senador Girão quer o impeachment de Alexandre de Moraes. O senhor, né? Senador Girão, que é também um dos poucos homens decentes desse país, quer o impeachment de Alexandre de Moraes. Está passado da hora. Esse cara tem que ir para a cadeia o quanto antes. Não só ele, como muita gente com ele. Deltan Dallagnol. A Folha ataca Bolsonaro e é massacrada nas redes.
Brasil Paralelo, Justiça derruba a lei que obrigava cartazes de aborto em hospitais no Rio de Janeiro. E como esse governo, esse desgoverno desse lixo chamado Lula, apoia aborto, assim como a turma dele, o lixo da turma dele, os cartazes estavam espalhados no Rio de Janeiro nos hospitais. E a Justiça mandou recolher. Quarta-feira, Deltan Dallagnol. O perverso Moraes impede Felipe Martins de ouvir testemunha-chave. Proibiu Eduardo Bolsonaro e Bolsonaro de ser testemunha de Felipe Martins. Quer dizer, proíbe o que quer, faz o que quer e fica por isso mesmo. Alguém tem que tomar uma posição. Meu Deus do céu, até quando vamos suportar esse sujeito chamado Lula e esse outro sujeito chamado Alexandre de Moraes? Gazeta do Povo. Querem se vingar de Bolsonaro e perseguem todos os que o apoiarem. E os que apoiam Bolsonaro estão todos presos, né? Ele prendeu um general e tantas autoridades, delegado de polícia, deputado federal, ele prendeu, passando por cima da lei, como sempre. Se há um bandido do Brasil, se há um criminoso, se há um cara que passa por cima da lei, da Constituição, é Alexandre de Moraes. Aí, não sei porquê, todo mundo baixa a cabeça para ele, tem medo dele. Vamos ver até quando, né? Gustavo Gaia. A guerra entre Lula, STF e o desgoverno, né, de Lula, né? É o fim desse Lula, né? Segundo ele. Doutor Dallagnol, Lula muito mais perto do impeachment, segundo o doutor Dallagnol. Gustavo Gaia, em Portugal, Moraes culpa Temer por muitos absurdos no Brasil. Estão culpando a Temer também. Além de culpar Bolsonaro por tudo, agora estão culpando o Temer também, presidente Temer. Brasil Paralelo. Lula perde para Bolsonaro, Tarcísio e Michele em 2026. Se é que esse sujeito ganha de alguém que nunca ganhou mesmo, a gente sabe como é que ele chegou a ser presidente, né? Graças a Alexandre de Moraes, ele é o presidente do Brasil aí, documentado, né? Mas a gente sabe como o Alexandre botou ele lá, todo mundo sabe, né? Por isso que as urnas não podiam ser auditadas. Ninguém se engane, foi uma grande fraude essa eleição que deram para o Lula, né? Que Alexandre de Moraes deu, principalmente. STF rouba a função do Legislativo. Ele rouba a função, ele é tudo no Brasil, ele manda em tudo e resolve tudo, o STF. Somente na pessoa do Moraes, que é o cão chupando manga. Gazeta do Povo. Candidata de Trump assume a OEA e acende alerta contra abusos no Brasil. Cláudio Dantas. Gilmar apoia Lula para cobrar imposto de carro elétrico. O Gilmar Mendes apoia. É outro cafajeste, é outro lixo de ser humano. E esse nojento está como ministro do Supremo. Gazeta do Povo. Lula afirma, sem o STF eu não governaria. Você não teria nem entrado, Lula. Sem o STF você nem entraria. O STF com o STE lhe deu a eleição. Você nunca ganhou essa eleição, se é que você ganhou alguma. O STF também lhe ajuda a desgovernar o Brasil, a destruir. Que é outra maravilha, o STF é igual a você na sua qualidade, igual ao CPT e todo o povo que apoia você. O lixo, a basura, entendeu? Quinta-feira, Deltan Dallagnol, a OAB do Rio Grande do Sul, denuncia a ditadura da toga. Isso não resolve nada, né? Auri Verde. Falas desastrosas do ditador Moraes em Portugal é paga com o nosso dinheiro. Fazem festival lá em Portugal, levam um monte de gente, pagam hotel, comida caríssima e tudo sai do nosso imposto, do nosso dinheiro. São os desgraçados, né? Esses são verdadeiros desgraçados. Pessoas perversas, pessoas mais miseráveis, né? Gustavo Gaia. Lula surta e o Centrão abandona de vez o desgoverno dele, do próprio Lula, né? O Centrão abandonou de vez, segundo Gustavo Gaia. Senador Marcos Duval disse que já destinou R$500 milhão para recurso para o Espírito Santo. A terra dele, certamente, né? Gazeta do Povo, o Senado é o único que pode parar o STF. Nunca parou, né? Que estava lá o Lira, estava o Pacheco na época, entre o Senado e no Congresso. Nunca parou, sempre conchavado, sempre levando subsídio, sempre levando treta, recebendo dinheiro para apoiar Lula e STF. Por isso que o Alexandre está aí ainda, o Lula está aí. Porque um dia existiu Pacheco e Lira, e agora existe o Mota e o Alcolumbre. São duas belezas também, né? Duas maravilhas. Deputado da direita, Gazeta do Povo, deputado da direita são os mais processados pelo STF. Quem é que não sabe que ele persegue todo que apoia Bolsonaro e apoia a direita? Apoiou coisa decente, você é contra Lula, PT e STF.
Bruno Musa. PT e Lula são desmascarados. Suas mentiras são escancaradas. O Dr. Jeffrey Chiquini. STF quer prender Bolsonaro em agosto. Gazeta do Povo. Alexandre Garcia, né, diz que o seguro, o defeso, né, que é a grande fraude, promoveu uma farra bilionária do PT e seus apoiadores. Eles fraudaram até com a pesca, estão tudo com os bolsos cheios de dinheiro, né? O PT justamente e seus apoiadores. Uma grande fraude também nesse negócio do defeso, né, da pesca, dos pescadores, que é 1.000 por um. Eles botam 1.000 nomes fictícios para uma pessoa só receber. É muito fácil roubar a gente, é fácil demais. É só se aliar ao PT, o STF, ou fazer parte do Congresso e ser congressista, deputado ou senador, que você mete a mão no povo brasileiro e fica por isso mesmo. Não todos, mas uma grande parte, se não a maioria. Senador Rogério Marinho, sexta-feira agora, concluindo. Lula repete o fracasso da Dilma em versão 3.0. E o povo paga a conta da incompetência. Eduardo Bolsonaro, Castelo de Moraes prestes a ruir. Diz que Moraes está prestes a cair, segundo Eduardo Bolsonaro. Acredito também, espero, na verdade espero. Gustavo Gaia, a Globo admite o fim do Lula e afirma que ele é um pato manco. Gazeta do Povo, a CCJ, que é outra beleza, outra maravilha, aprova castração química para a liberdade condicional. Senhor Gustavo Gaia, deputado, Moraes anula executivo e legislativo. Cara, só quem manda é ele no Brasil, ele é o que manda mais. Gazeta do Povo, Moraes está acima dos poderes e suspende o IOF. A Câmara votou contra o IOF. O IOF é o roubo de mais um imposto contra a gente, provocado pelo Lula e Haddad. A Câmara vetou, não aceitou, mas ele recorreu ao STF, e o STF desfez mais uma vez o que a Câmara fez. A Câmara passando por cima da Constituição, o que é de praxe para Alexandre de Moraes e para o STF. São os bandidos desfazendo do Brasil e da Lei Magna do Brasil e da Constituição Federal. São 11 bandidos lá só fazendo isso. Brasil Paralelo. Estados Unidos autorizam pais a tirarem filhos de aulas com o livro Walk. O livro Walk é aquela sem vergonha, né? Aquela safadeza que o PT acatou, né? De mostrar todo tipo de coisa errada e sexo a criança em escola. Aquela bandalheira que só o PT sabe defender e sabe criar, né? Então, lá nos Estados Unidos, as autoridades mandaram tirar os pais tirarem os filhos desses lugares, dessas escolas, chamadas escola, que dão aulas com livros do Walk. Livro de prostituição, né? de libertinagem, de homossexualismo, é só coisa ruim, é só mazela. Sargento Faú, Lula vai voltar à cadeia, está roubando de novo. Não é novidade, né? Vai ter que voltar, vai. Alexandre Garcia, Trump reduz gastos e Lula pede mais imposto. Enquanto Trump reduz gastos, o Lula pede mais impostos. Senhor Cláudio Dantas, Moraes não faz ideia do que vem por aí contra ele, né? E jornalista afirma que o povo não vai deixar prender Bolsonaro. Haverá uma grande revolta no Brasil. Então, está se acreditando que se Moraes insistir em prender Bolsonaro, vai haver um grande movimento do Brasil. Eu acho que 10 milhões de pessoas na porta de STF, ou na porta de uma Polícia Federal ou de um quartel, consegue tirar Bolsonaro e consegue fazer uma boa revolução mesmo, né? Porque o povo já está tão cansado que eu não me assustaria se eu ouvisse de 1 a 2, 3, 10 milhões de pessoas invadirem a delegacia, invadirem a Polícia Federal, invadirem a STF e soltar Bolsonaro, porque Bolsonaro é um cara que não merece ser preso. Todo esse julgamento, falso julgamento aí, mais um falso julgamento, desse falso golpe inventado por esse louco chamado Moraes, que estão levando à toa e gastando nosso dinheiro com essas reuniões desse julgamento. Não houve golpe, esse imbecil sabe que não houve, todo imbecil que defende ele sabe que não houve, e a gente pagando por tudo isso. Agora, prende Bolsonaro, tenho certeza que o povo brasileiro não vai aceitar, e vai ser uma grande revolução. Vocês vão ver.